Olá, o Novos Tempos está no ar. Antigamente, brincadeira de criança era na rua e dos mais variados tipos. Com o tempo, muito disso está sendo substituído pela tecnologia e a segurança de locais fechados. Será que computadores, tablets, smartphones, já manuseados com facilidade pelos pequenos, estão tomando espaço das brincadeiras? Essa mudança tem consequências para a formação deles? É preciso limitar o uso dos eletrônicos na infância e incentivar a retomada das brincadeiras? Vamos para as ruas saber o que se tem falado sobre isso. No caso do meu filho, eu ponho limite. Impor no limite, eu acho que pode. Acho que a partir dos 15 anos, que as crianças hoje em dia tão pequenas, estão mexendo muito com a tecnologia. Atrapalha bastante, porque criança é na época de brincar e tudo, geralmente elas estão mexendo com o telefone, eu acho que não é certo. Como eu moro num apartamento, aí eu optei dar eles o tablet para evitar dele ficar na parte de baixo, brincando lá embaixo com coisas, mexer com coisa errada ou brincar com coisa errada. A criança fica só no tablet, ela não brinca, entende? Ela não tem assim, como é que eu vou te falar, não brinca com o pai, com a mãe, que as brincadeiras de antigamente. E não tem como você filtrar o conteúdo que a criança está vendo, então eu acho que é meio complicado. Um assunto delicado e bem complexo, né? Por isso nós vamos discutir mais sobre o tema com a terapeuta ocupacional Priscila Fuzikawa. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Professora Edivar. É com alegria que recebemos você aqui no Novos Tempos. Obrigada. Priscila, a dimensão lúdica é algo constitutivo da pessoa humana, né? Jogos e brincadeiras estão presentes em todas as culturas. Na infância, essa dimensão tem uma função específica? Sim, né? Se a gente for pensar, não é nem só do ser humano, os animais também já brincam. Isso faz parte do desenvolvimento, né? Ele é necessário para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, desenvolvimento cerebral. Então a criança aprende o tempo todo através da brincadeira e por isso ela é essencial e é muito importante. Olhando assim o ritmo que as famílias têm organizado para seus filhos, parece levar pouco em consideração a necessidade do tempo livre, né, do brincar, a própria criança gerenciar esse tempo, né? Sim, sim. Então a gente vê que tem muitas crianças hoje em dia que tem o que a gente chama de agenda de executivo, né? Vai de uma atividade para outra. Na crença de que, se eu proporcionar o inglês, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, meu filho ele vai se destacar mais, ele vai ser o melhor profissional. E muitas vezes isso não é verdade. Né? A criança precisa sim de um tempo livre onde não tem nada posto a princípio para ela fazer. Aí que ela vai exercitar o TED, ela vai exercitar o que é que eu vou fazer com esse material que está aqui, com esse tempo que eu tenho. E isso tudo faz parte e é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Eu, às vezes, por ter sido criado no interior, olho para a vida dessas crianças em contexto urbano, eu fico muito assim, preocupado, né? O quanto que eles não têm esse gerenciamento, dessa liberdade, né, com o próprio tempo. Sim, e é muito frequente a gente ver, por exemplo, se a criança tem o tempo livre, ela não sabe mais o que fazer com ele, né? De tanta coisa da rotina que já é imposta, mãe, eu estou entediada, né? Assim, eu não sei o que fazer. E aí o que acontece normalmente? Os pais já vão e têm que buscar alguma solução para aquele problema, ou seja, é importante a criança ficar entediada até para ela ter esse impulso e esse movimento de buscar então como preencher esse tempo. Agora, Priscila, o nosso mundo passou por uma revolução de transformações profundas. E a revolução tecnológica é uma delas. Sim. Que implicações estão tendo? Agora não atendo somente ao mundo da criança. Todos nós, que consequências estão trazendo para nossas vidas, para nossas rotinas, a presença do eletrônico? Olha, como todo instrumento, assim, em si ele não é bom ou ruim, né? Assim, o que pode ser bom ou ruim é o uso que a gente faz dele. Então a gente vê o quê? Que as pessoas estão cada vez mais desconectadas, né? Muito comum a gente sair, ver em mesa de restaurante, cada um ali olhando para o seu smartphone, para o seu tablet, ou seja, as pessoas não conversam mais. Uma outra coisa também é a questão do trabalho que acaba invadindo o seu tempo de casa, ou seja, antes tinha uma demarcação mais clara do que era trabalho e do que era tempo de família. Hoje em dia, o tempo todo, a pessoa está lá, recebe e-mail de trabalho e tudo, ou seja, ela quase que trabalha 24 horas por dia.
né? E tem implicações fisiológicas mesmo, assim, se a gente pensar que o nosso ritmo biológico, ele é regulado por luz e por escuridão, então as pessoas iam deitar na hora que escurecia. Se hoje em dia, meia-noite, eu estou lá com a luz do iPad, olhando para aquilo antes de ir deitar, isso tem um efeito fisiológico no meu ciclo de sono e de descanso, inclusive. Né? Então, esses são alguns dos malefícios, digamos assim, da tecnologia, a depender de como isso for usado. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa. Eu gostaria que, assim que nós voltarmos dessa pausa, nós pensássemos essa problemática no nível da criança, no mundo da criança. Fernanda. O assunto tem gerado também muito debate nas redes sociais. Vamos conferir no quadro Hashtag. Vamos então aos comentários. O primeiro: criança tem que ser criança e ponto final. Vamos lutar pela não adultização infantil. Um segundo comentário: a criança está brincando de soltar pipa no celular ao invés de ir para a rua soltar pipa de verdade. E um último comentário: porque ao contrário dos rumores que andam por aí, eu tive infância e não estava disponível em App Stores, que aí citando aí, né, as App Stores, onde a gente baixa aí os joguinhos, etc, e dos celulares, dos tablets, né? O que você pensa aí desses comentários, Priscila? Eu acho que todas as pessoas têm razão, né? Eu acho que assim, até fora um pouco esse primeiro comentário em relação à adultização infantil, ele nem tem a ver só com a questão do eletrônico, né? Se a gente pensa no jeito de vestir das crianças, no que está sendo exigido das crianças atualmente, né? São quase que miniaturas de adultos, sendo que em termos cerebrais e de desenvolvimento não são, né? Então isso tem também consequências que são deletérias. Em relação, isso é verdade, assim, tem muita coisa, assim, os eletrônicos hoje em dia, tem muita coisa que a gente brincava ao vivo, né, com materiais concretos e que hoje as crianças estão brincando no eletrônico, né. Então, muitas vezes, para os pais, isso é uma coisa muito mais fácil, porque na hora que ele está ali, realmente ele está ali, ele deixa, né, só foca naquilo, então muitas vezes acaba sendo uma babá eletrônica, inclusive, né, então a gente tem que pensar que por mais que isso esteja acontecendo, por mais que existam aplicativos e diversos eletrônicos, quem é responsável pelo gerenciamento disso são os pais, porque a criança ela não tem essa capacidade desse controle. Então, que isso exista, tudo bem, isso existe, mas o uso que é feito disso depende muito dos pais, né? Eles é que controlam isso. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento da criança, os eletrônicos têm trazido, assim, dificuldades? Com certeza, assim, os eletrônicos, eles estimulam um tipo de atenção que é o tipo de atenção mais básico que a gente tem, assim, mais primitivo, que é quando, por exemplo, um animal ele vai escanear o ambiente dele para perceber sinais de perigo. Se ele não fizer isso, ele não sobrevive. Então, esse tipo de atenção, ela é estimulada pelos eletrônicos, aquelas imagens que mudam o tempo todo, ou mesmo filmes, desenhos animados hoje em dia, se a gente comparar com os desenhos animados de antigamente, a mudança é muito rápida. E o cérebro gosta de mudança, então ele fica o tempo todo atento a isso. Então, falar que esses eletrônicos desenvolvem isso, sim, desenvolvem. Mas não é esse tipo de atenção que a gente precisa, por exemplo, para ler, escrever, para fazer uma reflexão sobre a vida, né? Aí eu preciso, sim, de uma atenção mais focada. E se a criança está treinada aí atrás de tudo quanto é estímulo que aparece, como é que ela vai conseguir não prestar atenção no coleguinha que está mexendo em alguma coisa aqui do lado? Não, a atenção dele vai ser chamada para isso. E por isso, ele vai ter mais dificuldade na escola nessas atividades mais focadas e mais monótonas, entre aspas, né? Então, assim, esses jogos eletrônicos, por exemplo, são usados em treinamento de soldados, porque eles têm que saber, estar prontos para reagir ao estímulo, né? Mas a criança, quer dizer, a maioria de nós, no dia a dia, a gente precisa do contrário disso, né? Não é reagir a qualquer estímulo, é saber que tem alguma coisa acontecendo, mas eu estou aqui, estou focada no que eu estou fazendo. Agora, Priscila, há uma vertente aí de estudos que falam que esse uso dos eletrônicos por crianças pode viciar e que isso devia, então, ser proibido. Né, os pais não deveriam deixar as crianças usarem eletrônicos de forma alguma. Você acha isso um pouco radical demais ou tem esse perigo mesmo? Não, de fato existe um perigo, sim, de viciar, porque em termos dos locais no cérebro que esse tipo de atividade estimula, é o mesmo local onde outras coisas que viciam também estimulam, drogas, álcool, etc.
tem ali para a criança, você tem uma recompensa muito imediata. Então, eu aperto um botão, eu ganho mais uma vida, né? Eu ganho mais um tempo de jogo. Então, isso recompensa, e a gente busca recompensa naturalmente. Então, de fato, isso é viciante. Agora, daí a falar, eu vou eliminar isso da vida da criança, eu acho que isso é irreal. Né? Em qualquer lugar que você for hoje em dia, num banco, seja lá onde for, tem alguma coisa eletrônica com a qual você tem que interagir. Daí a função muito importante dos pais nesse controle. Tem a Associação de Pediatria Americana, ela recomenda que a criança não seja exposta a nenhum tipo de tela, que eles chamam, né? Seja smartphone, seja até televisão, até os 2 anos de idade, né? Em função dessa questão do desenvolvimento cerebral. E que a partir daí seja de 1 a no máximo 2 horas por dia, somando todas as telas, televisão, iPhone, iPad, tudo isso juntos. Né? Então, isso é uma recomendação, né, da Academia de Pediatria Americana. Esses assuntos são muito importantes, mas nós vamos fazer um breve intervalo na nossa entrevista, para daqui a pouco a gente continuar essa conversa. Ok. Fernanda. No próximo bloco, nós vamos mostrar as dificuldades das famílias em dosar essa tecnologia na rotina das crianças e mostrar também projetos voltados para o resgate das brincadeiras na infância. A gente volta daqui a pouco.